Começando mais uma edição, sim, senhoras e senhores, o Torcida Podcast, esse podcast da família brasileira que vem com convidados incríveis e sempre com um retorno muito alto do Fabiano, que vai ficar surdo. Eu sinto muito por isso. Sim, é difícil começar o podcast falando que o nosso técnico de som perdeu a audição. Mas eu vou reforçar isso todos os dias. Se você, inclusive, é otorrino e pode nos ajudar, entre em contato com esse podcast. Aliás, esse podcast incrível que é gravado nos estúdios incríveis da Rex 03, aqui ó, Rex 03 Produções, saiu certinho, não saiu? Ó, adesivei meu celular com o adesivo da Rex 03 Produções. Espaço incrível, você que tem seu podcast, não está satisfeito, você que quer ter um, porque hoje todo mundo tem ou quer ter um podcast. Esse é o lugar, tá bom? Já que vai começar a fazer algo, comece com qualidade. Já que vai mudar de onde tá, vai para onde tem qualidade. Não sei nem se esse merchan que eu fiz aqui ele é tecnicamente, digamos que correto. Politicamente correto. Mas já fiz, professor. Pronto. Queria agradecer muito a presença de uma mesa São Paulina pra caramba hoje. Era um convidado e ele me indicou mais dois, viraram 3 convidados de uma mesa São Paulina. Temos aqui o professor de neurocomunicação William Borghetti. O próprio. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Bernardo. Ele trouxe uma aluna dele, uma aluna, já não é mais aluna, né? Foi aluna. Já fui. Quantos anos? 17 anos. Eu sei que é uma falta de educação perguntar a idade para uma dama, mas 17 anos a gente tem que destacar a Vitória Baroni, Isso. São Paulina, doente, Exato. apaixonada pelo São Paulo. Sim. E não menos importante, também completando essa mesa de São Paulinos, ele que me foi apresentado pelo William como a enciclopédia São Paulina. Sim. É isso? O Issam Morad. O Issam Morad que a gente vai conversar muito aqui no podcast sobre ele também. Ele que tem uma rede social movimentadíssima com várias celebridades seguindo ele. A gente vai tentar entender tudo isso no episódio de hoje. Muito feliz, obrigado por terem vindo. Valeu, Boa tarde, estamos aí para isso. Eu quero só abrir essa ideia agradecendo você, porque a ideia, você me convidou e eu falei, não, mas eu preciso levar 2 pessoas que são extremamente importantes. Você é generoso. Isso. As pessoas geralmente querem o bolo só para elas. Você dividiu a fatia, você fatiou. Isso é muito legal. Fico lisonjeado e assim, tudo que a gente falou lá no dia da participação no Morde a Sopra, né? Às vezes fala, o cara fica aí contando história, vamos ver se isso é verdade, né? Então, trouxe aqui a minha aluna de neurocomunicação, vai soltar a voz aqui. E esse cara aqui que lá no grupo do São Paulo, quando ele fala uma coisa, eu não vou nem discutir. O que o Issam falar, eu tô dentro. Então, entendemos a ligação de um com o outro aqui. Primeiro, Isso. grupo de São Paulinos. Isso. É um grupo de amigos, ou é um grupo de celebridades, ou é um grupo de São Paulinos personalidades, ou é um grupo de anônimos São Paulinos? Amigos celebridades aí, ó. O Issam, pô. Isso. A maior celebridade tá na minha frente, né? Mas tem é- 150 mil seguidores ou mais, 160 mil. 160 ontem. Você viu? Então, Quando estiver no ar, vai pra 200 já. Certo. Quantos seguidores? Peraí. Quantos mil? 160. Você tá com quantos, Issam? eu só tenho, acho que uns 1.300. 1.300 é um belo número. Não começa não também, que é um belo número. A Vitória... A Vitória Baroni... 1.400 também, por aí. Ó... Estamos bem, então, Sim. né? Mas vocês direcionam, bom, pelo que eu percebi, o Issam com certeza direciona o Instagram dele para São Paulinos. Você deve ter muitas postagens São Paulinas. Pelo que eu tô entendendo, é um apaixonado por São Paulo. Eu sou São Paulino só há 33 anos. Então deve direcionar muitas postagens para essa galera, torcedor eu de São gosto Paulo. São Paulo, sim. Eu falo muito de São Paulo, direciono às vezes. Mas quando é campeão, né? Sim, mas é mais particular. Mas quando é campeão, então Não, de 10 em 10 é. anos ele atualiza. Bom, eu gostei disso. Não, tá. A Baroni, você Também. também direciona bastante, posta coisas do São Paulo. Posto bastante, mas eu uso pra postar nota, mesmo oficial, que eu sempre solto depois do jogo, é sempre no Twitter. Boa. Mas eu posto também nos stories do Instagram. São Sensacional. Paulo, Real Madrid, que também acompanho bastante. Eu quero já, de antemão, pedir desculpas pela piada dos 10 em 10 anos, que eu, independente do time que eu torço, eu tenho que respeitar uma mesa de São Paulinos e tenho que fazer jus à paixão de vocês. Então vou evitar piadinhas com o time do São Paulo hoje. Estamos aqui para bater um papo. Se alguma piada escapar, vocês podem gritar assim, Mayday, 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 Aham. tipo, sabe? Estamos em colisão e eu seguro a Então, onda. só pra falar, só um detalhe que eu vou falar pra você. A partir Diga. do momento que o VAR entrou em ação, o Corinthians não ganhou mais títulos, viu? Bem lembrado. Então, deixa eu te falar um negócio, Issam, eu tava respeitando. Daqui pra frente você começou Está uma guerra declarada. que eu não sei se você poderia ter entrado. Não sei se você tem armas pra lutar essa Eu tenho armas, eu tenho argumentos. Bastante, inclusive. Mas vamos falar do São Paulo. Exato. Eu acho justo, porque a gente tem Isso. essa é a ideia. Eu não quero entrar em debate com vocês sobre Corinthians e São Paulo. Por Que é uma favor. mesa se tivesse, tipo, eu e mais 2 São Paulinos, ou eu e mais um São Paulino, eu acho que até entro nesses debates. Mas hoje eu acho que é legal falar da paixão de vocês pelo São Paulo, por alguns motivos interessantes. Por exemplo, ela é nova. Quantos anos você tem? 38. Professor William, 38. Quantos anos você tem? 40.
vocês estão muito próximos na idade, então são 2 gerações, mas é bem curioso, eu vou dizer por quê. Eu acredito que, no caso da Barone, ela tem alguma influência de família. Meu pai, principalmente, meu irmão e meu tio, sempre me influenciaram desde pequenininha, sempre me colocaram pra assistir futebol, jogo. E assim, na verdade, minha família inteira é apaixonada, até minha avó mesmo, tipo, acompanha todos os jogos de futebol, só de São Paulo, né? E ela, tipo, comenta em grupo da família, um monte de coisa assim, ela manda lá. E aí foi influência familiar mesmo. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque você tem 17. Quando você tinha 6, 7 anos de idade, o São Paulo entrou realmente numa fase que há muitos anos não entrava. Então você cresce entendendo o que é o São Paulo numa fase de sofrimento. Diferente dos 2 senhores distintos do meu lado aqui, que cresceram, pegaram a fase áurea, pegaram ali a época do Tele Santana, assistiram os mundiais, viram toda uma história, a geração do Muricy. Então é legal ter, assim, trazer vocês para a mesa e ter esse conflito de gerações de São Paulinos. Isso é tão louco, também né? Nós vivemos a fase que ela viveu. Não, lá vocês estavam também, é verdade. Eram as 2 fases, né? Mas pra você ter, o meu pai é palmeirense e minha mãe é corintiana. Então você vê que a influência do São Paulo nessa época de vencer era tão grande, era tão absurda, não teve nenhum tio nada. que teve então um tio que levou pra ver o jogo, né? A minha família inteira é corintiana, exceto meu pai. Meu pai era São Paulino. Mas eu tô uma família 100% corintiana, então a influência era muito maior. E vocês visitavam eles na cadeia? Ó, piada pra vocês! Ó, piada pra Essa vocês! veio pingando, Por favor de vocês! Eu deixo de lado a minha paixão pelo Corinthians e tô aqui com vocês, bancada São Paulina! Em nome do humor. Em nome do humor e dos convidados que aqui estão. Você, pais corintianos e palmeirenses, e aí teve um tio e teve a fase do São Paulo. A fase do Tele mesmo? Cara, do Tele eu me lembro do dia. Eu tava na casa de um primo, o meu tio palmeirense, e aí o meu tio tava ouvindo no rádio e ele falou assim, nossa, o São Paulo foi campeão mundial. Eu falei, como assim o campeão mundial? Ele falou, o melhor time do mundo. Aí eu falei, esse time é bom pra torcer, né? Melhor time do mundo. Te vendeu bem a ideia. Aí a minha mãe tem uma irmã que é mais nova, assim, né? De uma geração que é mais aproximada dos... Quando vai nascendo os sobrinhos, né? E a tia mais nova. Ela se casou lá com o tio Edinho. O tio Edinho que eu falei lá pro palhacinho mandar a piada. Sim, lembro. O tio Edinho me levou num São Paulo e Santo André pra assistir lá no Bruno Daniel. O tio Edinho é muito malaco. Pronto. Ele já vendeu a primeira ideia. O melhor time do mundo. Segundo, vem ver um jogo que não vai perder. Tio Edinho, ele foi costurando. Tio Edinho foi malaco. E aí, a partir daí, cara, não teve como. Veio a paixão. Já no caso do... Sam, só pra tentar entender, você pode ter quase, inclusive, seguido o caminho oposto do William. Porque você tinha o seu pai São Paulino, mas a família inteira, acredito que tentando te converter em alguns momentos. Sempre. Aí, tá vendo? E vou te falar qual foi o primeiro jogo que eu fui no estádio. E dali nasceu a minha paixão. Qual foi o jogo? São Paulo 3, Corinthians 0. Final do Paulistão de 1991, eu tinha 7 anos de idade. É o que o Raí desce do aeroporto? Não, Não, que nós fizemos que ele fez 3 gols. Isso em 1991. Ah, 91. Minha família toda corintiana. Perdão, eu entendi 98, 91. Não, 91. Que é a volta sim, do Raí lá em 98, sim. né? É um gol de cabeça, um gol do meio da rua e um de pênalti. Exato. Lembro. Você lembra... Agora eu vou tentar explorar o lado enciclopédia do Issan. Você lembra a escalação desse São Paulo? Eu lembro de alguns jogadores. Eu lembro que era Zete, Cafu, tinha o Ronaldão, o Ivan era o lateral esquerdo. Antônio Carlos não era o zagueiro com ele? Não era. Era outro zagueiro. Acho que o Ronaldo Luiz. Aí tinha... O ataque era Macedo, Elivelton e Miller. Raí, Bernardo... Tinha Palhinha já? Não, Palhinha não. Palhinha ainda estava no América. Ele veio depois para Libertadores de 92. É um bom time de São Paulo. Sim. Esse é o 92, é o Corinthians que devia ter Ronaldo, Giba ainda. Então, o time do Corinthians na época, o goleiro era o Ronaldo, tinha o Wilson Mano, tanto que o Wilson aquela Mano... base de 90. Que O primeiro jogo é 1x0 com o gol de joelho do Wilson Mano? Isso daí foi na final de 90, que vocês foram campeão em cima da gente, né, infelizmente. De 90, na minha cabeça era essa. Não, nós perdemos com o Tele o primeiro título. O de 90, vocês. gol de joelho do Wilson Mano Foi e Panzinho. gol de carrinho do Tupanzinho. Tabela com o Fabinho. Isso, perdemos os 2 jogos e fomos vice. A gente tinha um time muito melhor que o de vocês, mas perdemos. E aí, esse título que você assistiu, que foi o primeiro jogo, que é muito do caramba, você no primeiro jogo com o título. É o dos 3 gols do Raí. Os 3 gols, foi um de cabeça, um de pênalti e um de fora da área. O primeiro jogo você lembra quanto foi?
Ou não teve? Não, esse foi o primeiro jogo, foi 3x0, o segundo jogo foi 0x0. Ah. Você Numa não foi? chuva. Não. Um domingo bem chuvoso. Eu lembro a data, 7 de dezembro de 1991. Ele guarda números. Oh, maravilhoso. Você lembra em quais a minutagem dos gols do Raí? Não, eu não lembro. Tá vendo? Não guarda tudo também. Também não é tudo. É, Tinha você que 7 guarda. anos, né? Eu sei que um foi no primeiro tempo, 2 no segundo. Então você lembra bem do São Paulo bicampeão do mundo? Nossa, muito. Muito. Ali nasceu aquela paixão que eu tenho até hoje, né? É 92, 93? 92, 93. Aí que não é a minha. Sim. Eu lembro muito dos jogos. Eu acordei de madrugada pra assistir os jogos. Era muito cedo, não era isso? Era. 3 da manhã. Isso. Bem na madrugada. Eu lembro disso que eu acordei pra ver os jogos do São Paulo. Confesso que 92 eu assisti inteiro. 93 eu acordei com num gol do Miller. Com seu pai gritando. Meu pai e meu vizinho arregaçando todo o bairro do Mandaqui, onde a gente morava. É, sem dúvidas, o maior time do São Paulo que você viu jogar? E aí já estendo a pergunta pro William também. Professor William Borghetti. Eu vou além. Se o Johan Cruyff falou isso, quem sou eu pra não falar, né? Eu vou além. Eu acho que só acima desse time, só o Santos do Pelé. O time do Tele. Aqui no Brasil, sim. Sim. Aqui no Times Brasil, sim. brasileiros, Eu vi o Corinthians de 99 jogar tão incrivelmente quanto esse São Paulo de vocês e vi o Palmeiras, eu vi 2 Palmeiras, eu vi o do Edmundo, do Zinho, que sai da fila, e também vi depois o Do Palmeiras dos 100 100 gols, gols, que também era maravilhoso. Eu tenho esses times na minha memória muito... E você, pequena Baroni, qual foi o seu São Paulo da vida? Não, até agora, né? Não teve muitos momentos bons, mas voltando ao assunto que vocês estavam falando do primeiro jogo, eu também lembro data, lembro tudo certinho. Que o meu foi dia 11/3 de 2020. Oh. Foi São Paulo e LDU, foi 3x0 pro São Paulo na Libertadores. E foi tipo assim, o último jogo, e aí depois entrou a pandemia, fechou, não Exatamente. teve mais nenhum. É isso que eu ia te jogo no falar. estádio. Foi tipo assim, o último, e foi o meu primeiro jogo. E aí foi o Igor Gomes que fez o gol, Isso. foi Daniel Alves e o Reinaldo. Reinaldo de pênalti. Foi. Que Nossa, lista, hein? Foi o melhor dia da minha vida, assim. Aí foi igual. Melhor dia da minha vida é uma frase forte, Não, ô Baroni. mas foi- Menina Não, Vitória, é uma não, frase na Copa do forte. Brasil, eu acho que foi melhor. É porque eu não tava presente, né? No título e tudo mais. Mas quando eu fui a primeira vez no Morumbi, me marcou muito. Esse título recente agora da Copa do Brasil. Isso. Que eu vi poucos, né? Você começa a se... 17 anos. Com quantos anos você começa a se apegar a futebol? Você fala, é disso que eu gosto mesmo aqui, ó. Eu acho que a partir de uns 12 anos que eu comecei a acompanhar mesmo. 5 anos de sofrimento até... Foi triste? Foi triste, mas é apaixonante. Não, é Dizem, apaixonante, não tem nem... dizem que a torcida do Corinthians cresce de uma forma absurda nos 23 anos de fila. Mas também estudos e estatísticas dizem que realmente muito tempo sem ganhar título é preocupante. Tanto é que tem estudos que mostram que nesse tempo que vocês ficaram sem ganhar títulos, a torcida do Palmeiras deu uma encostada na de vocês em número, né? Isso eu acho que é meio... Não sei se é preocupante pra vocês, não sei se vocês se apegam a isso. Eu, como torcedor, eu me apego, porque a gente sabe que quanto mais torcedores, maior receita. Maior receita, melhores times. Eu faço essa conta na minha cabeça, eu não tô nem aí na discussão de boteco. Ah, não, meu time tem mais torcedor. Mas eu sei que isso ajuda muito. Por exemplo, o meu time, se não tivesse um número muito superior de torcedores aos outros times, já teria assim, entrado num buraco há muito mais tempo. Então isso é muito perigoso. Vocês pensam nisso? É o que banca, né? Porque quando você pensa, por exemplo, cota de TV, que hoje é uma renda absurda dos times, é através do tamanho da torcida, né? Então não tem... E isso é interessante porque a torcida do São Paulo sempre foi, entre aspas, elitizada, né? E agora, nessa fase de crise, tem enchido estádio, as médias, né? Perto com o Flamengo ali, muita média, o Morumbi sempre cheio. Mas mudou-se um padrão. Total. Era elitizada e os caras deixaram os ingressos a preço popular para realmente poder trazer a Isso. galera de volta, reacender a paixão e uma coisa você, ainda mais o Morumbi, que é enorme, você ia no Morumbi com 3, 5 mil torcedores, 10 mil, uma coisa. O Morumbi com 60, 70 é outra coisa. E a chegada do metrô, né? Porque hoje você ir por Morumbi, cara, tá muito fácil. Facilitou demais, assim, o fato de você ter o metrô perto do estádio hoje é muito, 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 muito cômodo, né? Antes nós não tínhamos isso. O Morumbi é de difícil acesso. Pegar um carro para quem mora em Mauá, para quem mora na Zona Norte. Vocês são de Mauá? Ele é de Mauá, Ele não, o eu sou professor da Zona Norte.
Ele leva mais ou menos 1 hora, eu devo levar Que 1h30, Isso 1h15. Eu moro isso, mais ou menos isso. Você é de 1h30? onde? Eu sou da Zona Oeste. Cara, é longe É também bem pra longinho, Morumbi. Então, e a gente eu vai de Atravessa a cidade, né? Eu prefiro hoje ir até o Tucuruvi, que é o metrô mais próximo, aí eu desço na Luz, da Luz eu pego a linha amarela, em 20 minutos eu tô Chegou na lá. estação São Paulo Morumbi, e mais 20 minutos de caminhada eu tô no estádio. Fabiano, tá me ouvindo? Isso é um teste. De fato, Preciso saber se ele tá entre nós ainda. Desculpa te atrapalhar. imagina. Eu me Fabiano, preocupo você muito. tá aí? Eu muito preocupado. Se você estiver aí, eu ando levante muito a mão. preocupado com o Fabiano. Ah lá, de verdade. levantou. Fabiano, dá sinal de vida pra Confirmou. nós. Confirmou. Existem 3 diretores executivos, tem 3 CEOs nesse estúdio. O Rex 03 tem 3 CEOs. O Johnny, o Carlos e o Fabiano. O Johnny eu já abri mão, eu sei que eu já perdi pra natureza. Então eu sei que minha salvação tá aqui, é o Fabiano e o Carlos. Então eu me apego muito a eles. Vocês estavam falando do Morumbi, uma das coisas que mais me chamava a atenção quando eu era moleque, eu ia assistir jogos no Morumbi, e eu assisti muito jogo no Morumbi, porque durante muito tempo os clássicos eram no Morumbi. Era lá o pessoal que a gente tinha de clássicos. Era o fato de chegar no Morumbi e entender quem eram os ricos que estavam falindo, que eram aqueles que estavam com a garagem aberta alugando vaga de carro. É Exatamente. um baita sinal. E você vê que ali o próprio bairro, ele teve, porque na época, anos 80, 90, todo o que é o Alphaville hoje aqui em São Paulo era o Morumbi, né? Exato. Os artistas, todo mundo morava ali, era uma coisa extremamente... Morumbi, Jardim É. Europa, né? É. Esse era o status. E aí a coisa foi mudando. E eu acho que você vê, né? O próprio estádio vai tendo essa popularização, tendo mais gente, o bairro vai mudando, quer dizer, o contexto todo do entorno vai mudando ali, né? E, cara, estádio, eu sempre digo assim, ó, um pai que leva um filho num estádio lotado, pode ser, velho, Capibaribe do Oeste lá. Cara, entrou uma criança no estádio lotado, é absurdo. É muito barulho, a energia, a Atmosfera, atmosfera. É diferente. É diferente. É uma outra parada. Vocês falaram dos primeiros jogos de vocês. Eu queria saber de vocês o jogo que mais marcou. Talvez a Vitória ela já tenha dito. Que foi a Copa do Brasil. Na verdade, assim, Então exclui a Copa do Brasil, que você já deu um spoiler. E aí também deixa vocês dois pensando. Fora os 2 primeiros jogos que vocês falaram, qual foi o jogo que mais marcou pra vocês? E aí eu queria saber, fora esse da Copa do Brasil e fora o seu primeiro jogo. Eu quero um outro que tenha marcado bastante. teve um que foi a final do Paulista, São Paulo e Palmeiras também, só que a gente perdeu, né, no último jogo, só que o primeiro foi no Morumbi e foi 3-1 pra gente. Aí eles conseguiram virar lá. Mas enfim, mas também marcou muito, porque fizeram uma festa, assim, absurda no estádio. Foi lindo esse Foi jogo. muito lindo. As luzes, era muito diferente, foi muito diferente. Sim, foi um baita jogo. Foi E depois o Jandrei fez cera aos 30 segundos. Isso aí eu nem comento, mas assim, o jogo mesmo... nossa, foi 25 muito diferente. segundos de jogo, o Jandrei tava segurando a bola, lembra? Lá no Allianz Parque. Ele fala com uma tristeza. Coisas do Rogério Ceni, né? Eu vou perguntar pra vocês dois, depois eu quero perguntar pra vocês de Rogério Ceni, já que você tocou no assunto, já que você falou o nome dele, que eu sei que é um ídolo que vocês têm e entrou em conflito pós a fase técnica, mas enfim, vamos lá. Jogo que marcou, professor William. Cara, o do Milan, o Mundial de 93, o fato de ser criança, dessa coisa mundo, porque o São Paulo até 92 teve aquela coisa assim, os rivais torciam, São Paulo era Corinthians e Palmeiras, a rivalidade, o derby, e o São Paulo era um time que ali estava crescendo. Tem uma história legal na final de 76, que o São Paulo foi para a Libertadores, 74? 1974. 74. A Gaviões, a Camisa 12, a Mancha foram lá ajudar no estádio, a torcida. Tem coisas que inimagináveis hoje. Então, Hoje, exato. até 92 era Não, um time... esse é o jogo das barricas? Que Não. falam? Esse é... O São Paulo, a primeira vez que chegou na final da Libertadores foi contra o Independiente de Avejaneda, né? E ali a Libertadores ainda não era essa obsessão que é hoje. E então essa história aí é que o São Paulo não mandou o jogo no Morumbi, afinal foi no Pacaembu. Nós ganhamos o primeiro aqui, então a torcida dos rivais ajudaram nós
Certo. Na esse jogo torcida, das barricas é década de 30, né? Que é um falaram que o São conflito, Paulo quebrou. É o que os caras usam pra dizem provocar pra vocês. provocar, exato. Usam pra provocar vocês. Agora, Por isso que eu Há perguntei. controvérsias. Eu não perguntei de forma provocativa, não. sim, Eu perguntei de forma inocente mesmo. Há controvérsias Então com me relação diga, então a me diga, isso, então me de diga. mas é que ajuda assim, e tal. Qual seria a controvérsia? Eu quero entender. O jogo das barricas é o jogo que a torcida adversária usa pra falar que juntaram Corinthians e Palmeiras pra ajudar o São Paulo financeiramente. é que se você for pensar, o Corinthians é de 1910 e o Palmeiras de 1914. Então, na década de 30, 40, já eram times consolidados. O São Paulo estava ali começando, né? Exatamente. São Paulo então, é de 1935. faz gente. todo sentido. Eles já eram adolescentes, Isso. quase casados quando o São Paulo nasceu, entendeu? Então, para mim, o jogo mais importante é o do Milan. O São Paulo e Milan lá, que o Miller faz o terceiro gol lá de costa, que ele vai pular o bola bate no goleiro, a calcanhar. bola bate. Ele comemora o gol na cara do Rossi, goleiro deles. Aquele é o melhor Miller que existe? É a melhor versão do Miller? Olha, cara, Ele eu teve não sei. várias versões, é né? porque no Palmeiras ele jogou muita bola, né? Ele Mas era um outro Miller. É. Não, era um Miller mais velho. Era um Miller garçom. Um Miller mais lento, na verdade. Mas muito mais inteligente. Só que ele era, assim... A melhor versão do Miller era 92. 91, 92. Que ele tinha velocidade e técnica. Ele arrebentou. Só que o que eu ia falar é o seguinte, eu faço menção honrosa ao título da Copa do Brasil pela... Esse agora... que é o É nosso o único, né? O único. que pelo contexto, né, cara? Foi um dia assim muito louco, porque a gente não deixa de torcer, a gente continua lá, briga no grupo. Só que o São Paulo, a gente chegou num ponto assim de tipo, perdeu. Sim. Perdeu. Perdeu mais um dia. Perdeu. Normal. Perde mesmo. Assim, toda hora. Perde mesmo. Isso aí. E ali, cara, nossa, e assim, a gente ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras e o Flamengo com o melhor time do Brasil, com tudo, né, cara? Então o contexto de como chegou até a final foi exato. absurdo, né? Tanto que a gente quase passou vergonha nessa Copa do Brasil, né? Se você for ver, a gente elimina o Ituano, ganhando lá, com o gol do Hélito Rato, assim, tipo, na Bacia das Almas, em Itu. Ganha do Sport lá, mas toma um 3x1 aqui. Aqui no Eu Morumbi? tava no Morumbi esse dia contra o Sport, quase morri. Toma um 3x1, Ganho. inacreditável. Porque faz 1x0 com o Michel Araújo e toma 2 gols do Sabino, gente. Que tá agora. Que tá agora no São Paulo. É sério, né? Eu achei que fosse brincadeira, mas ele tá lá mesmo. E quase perde e foi pros pênaltis. Aí a gente pega o Palmeiras ultra favorito. Foi. Só que a gente é pai do Palmeiras, não tem jeito. Isso não tem jeito. Que aqui em São Paulo o Palmeiras ganha do Corinthians, e aí o Corinthians ganha do São Paulo e o São Paulo ganha do E o Palmeiras. Santos perde pra todo mundo. O Santos é nosso. Deixa pra lá o Santos, coitado. É isso. Infelizmente o Santos virou isso. Que a gente Paulo. perde uma quarta força importante no futebol, né? Pô. Cara, pra mim o Santos é a maior marca do futebol mundial por causa do Pelé, assim. E mal explorado, eu acredito. Total. É só ver o tanto de gente que o Santos coloca no Morumbi agora que fez esses jogos, depois fez lá na Arena, na Neoquímica. Absurdo. Abarrotado de gente, cara. E os caras pensam como um time pequeno. Sim. E não são. Esse é o ponto, É. bem observado. Seu jogo. O meu jogo, Seu jogo, só. cara, sem estar no Morumbi, é São Paulo 3, Ponte Preta 2. Justifique sua resposta, Sam. Vou justificar. Enem. Estamos no Enem. Estamos além da Campeonato bola. Brasileiro de 1999. Quartas de final, primeiro jogo no Morumbi. O São Paulo toma um 2x0. Eu jovem, né? Muito do fanático. Fiquei muito triste, 2x0. E aí tem um tal de Marcelinho Paraíba que entra no jogo. Que faz jogava um muito, 3 e faz um 3x2 com um gol de falta, um gol de pé direito e um gol de pé esquerdo dentro da área aos 40 e poucos. Aquilo ali me marcou pro resto da vida. A gente classificou, perdeu em Campinas o primeiro e o segundo jogo, depois classificou, perdeu pro Corinthians na semifinal. Porém ali foi um dos jogos da minha vida. No estádio é São Paulo 2, Rosário 1, que foi pros pênaltis na Libertadores de 2004. E era por isso que você estava me falando fora aqui antes de começar o podcast, Sam. Que pra você o Marcelinho Paraíba foi o maior jogador que você viu jogar no São Paulo? Ah, não, calma.
Ele jogou muita bola, porém... Que fique o registro de contribuiu muito, né? Não, contribuiu, mas não tá nem entre os 20 da história do Tricolor. Então eu vou começar por você, depois eu vou chegar nos dois. Vai ser muito engraçado quando a gente chegar Só um ponto aqui. Menção honrosa que o primeiro jogo que eu fui no Morumbi foi o Marcelinho, foi São Paulo e São Lourenço. Rogério fez um gol de falta. E o Marcelinho fez o gol e ele veio onde a gente tava. Lembra que ele fazia uma capoeira? Sim. E eu lembro dele na minha frente, cara. Foi 4-1 esse jogo pro São Paulo. Eu lembro desses dois gols. Aí. Copa Mercosul. Copa Mercosul. Ele jogava muito mesmo, Marcelinho. Contribuiu muito. Era fazedor de muitos jogos. Tem um cara que honrou o salário que recebeu e a camisa que vestiu. Em 1999 eu fui muitos jogos do São Paulo. Cara novo, moleque. Cara voluntarioso, né? Foi muito jogo. O jogador que você tem mais apreço, ele está em campo hoje pelo São Paulo? Hoje? Não. Pela sua cara, não. E se você pudesse trazer um jogador, então, e sei lá, ressuscitar ou colocá-lo em atividade de novo, caso ele seja vivo, quem seria o cara que você colocaria em campo hoje para jogar pelo São Paulo? Quem que é o seu jogador? A pergunta é, qual é o seu preferido? O ídolo maior não tem como ser diferente de Rogério Ceni. Bate nos três aqui? Como jogador, eu digo, tá? Tá, não, então a gente vai debater isso também. Como jogador. Mas a Baroni pegou o Rogério Ceni em campo também? Chegou a ver? Bem pouquinho. Então esquece, anula o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni talvez seja por osmose que você tenha ele e você viu pouco. Sim. É muito curiosa essa pergunta para você. Eu imaginei que pudesse muito ser a resposta do professor William e do Issan. Mas a sua resposta vai ser muito curiosa. Quem que é o ídolo para você? Exclui Rogério Ceni. Não, hoje... Hoje não, que você viu. Ah, tá. Que você viu. Eu acho que eu peguei um pouco também, mas ele assim, eu gosto muito, muito, muito dele, que é o Luiz Fabiano. Me deu medo de você falar Reinaldo. Não. Reinaldo, lateral incrível. Luiz Fabiano é um jogador que... Eu lembro, eu cheguei a trabalhar em jogos do São Paulo com o Luiz Fabiano em campo e é muito claro pra mim, assim, a paixão da torcida São Paulina pelo Luiz Fabiano. E um cara que chegou a ganhar algum título? O Luiz Fabiano? Ganhou... Paulista? Em 2001 ele ganhou a Copa, o torneio de São Paulo, né? Primeiro turno do Paulista ele ganhou em 2000. Então. O Rio São Paulo do Kaká lá. Ele é o Rio São Paulo do Kaká, ele ganhou. E ganhou a Sul-Americana de 2012. Ele foi expulso na Argentina, lembra? E era um jogador... E aí o William José joga o segundo jogo no lugar dele. E é um jogador que a torcida... Aqui no Morumbi. Nossa, É um jogador que a torcida meio que pega no pé dele justamente por sumir em jogos importantes, né? Então, ele tem uma... Assim, na verdade, não é que ele não some. É que ele faz gol nas finais, mas o São Paulo sempre perde quando ele faz gols. Exato, aí fica apagado. Fica com esse estigma. Fica. Então é uma injustiça. Se Se ele faz a parte dele e o time perde, é uma injustiça. Ele não é um cara que ele some na final. Assim, ele não some, mas que nem o Campeonato Paulista de 2003, São Paulo e Corinthians. Nos 2 jogos ele faz gol na final. Mas a gente perde os 2 jogos e o Corinthians é campeão. Aí ninguém lembra disso. Vamos lembrar de quem é campeão. Do jogo que ele não fez e não ganhou o título. Exato. Aí, então talvez seja um rótulo errado. Aí na final da Sul-Americana, primeiro jogo, 20 minutos de jogo, lá na Argentina. Ele arruma uma expulsão, prejudica o time. Graças a Deus aquele jogo a gente foi 0-0. E a gente teve que jogar com o William José no segundo jogo, né? Que hoje vai bem na Europa, a galera gosta de José lá. Ele foi pro Real Madrid, Betis, né? Tá no Betis. Foi pro Real Madrid na época, não foi o Real Madrid B, talvez? Teve até convocação de seleção, William José, um tempo atrás. Se Afonso Alves foi, porque o William José não pode, né? Afonso Alves, muito bem lembrado. Nossa senhora. Muito bem lembrado. Você chegou a acompanhar o Luiz Fabiano? Então, eu acompanhei, tipo assim, depois que eu fiquei mais velha e fui vendo os jogos. Mas ele é uma pessoa que me marcou, que ele tava perguntando do ídolo. Aí um dos meus ídolos do São Paulo é ele. Mas assim, de acompanhar, não. De acompanhar. Quem que é o jogador que você fala, putz, ele tá em campo, que legal, aí você torce por ele. Você quer que ele seja convocado pra seleção. Eu tinha isso quando era moleque, não sei se vocês tinham também. Não, hoje em dia, é que eu gosto muito, muito dele, que é o Lucas. Ele me marcou muito. E assim, vamos falar que eu sou modinha por falar isso, mas Calero e Luciano. Eu gosto muito do Luciano e tem muita pessoa que não gosta, mas eu acho ele um dos meus ídolos. Eu acho você Eu ter o Calero como ídolo, eu acho muito justo. Não, pela sua idade, demais. Mas o Luciano também. E tem muita pessoa que Cara, discorda vocês disso. vão falar que eu sou louco.
Se o Caleri fosse brasileiro, o Caleri talvez ele estivesse brigando por vaga em seleção brasileira. É muito raçudo. Não sei se temos um centroavante com a qualidade dele de definição. Então, você vê, cara. Então, e essa posição aí falta no Brasil. É carente. Tá carente Porque no você mundo, pensa assim, professor, tá Vamos carente no mundo. pegar assim, o Caleri, legal, o Pedro. Mas quem tem mais de 9, assim, aqui, Hoje, jogando aqui no futebol brasileiro? aqui dentro- Só o Cano, né? Cano, Pedro... Cano. O Pedro, Cano é outro que se naturalizar também. Cano, Pedro e Então, você vê. Caleri. Mas Dorival, Cano- acho de que... brasileiro mesmo, assim, que é nato, o centroavante nato é o Pedro, né? Então. Você vê, estão falando de dois argentinos, Sim. um Um E brasileiro. um de 35 anos, né? Porque o Cano vai jogar mais 1 ou 2 anos pelo Fluminense no máximo. Porque ele não é mais um menininho, porque ele joga aqui há Sim, tempo, sim, né? sim, sim, sim. Sim, Se eu não concordo. me engano, o Cano tem- jogou até no Vasco, né? Jogou. No Vasco. Jogou e muito no Vasco. Sim, inclusive ele joga muito, né? Ele é Eu acho um baita, um absurdo o baita que o cara jogador. faz de gol, né? Eu vi um depoimento de algum jogador citando treinos com ele. E disse que é diferente. Eu não lembro qual era o jogador. Falou, não, você joga no pé esquerdo, ele joga e tá e guarda. Pé direito, ele tá e guarda. Diz que ele treinava descalço. Tinha umas histórias assim do Cano. Diz que ele é diferente. Ele não domina a bola, você percebeu? Ele tem uma inteligência fora do comum que ele... Dificilmente ele só faz gol de primeira, você já percebeu? A inteligência em campo do centroavante, ela é diferente da inteligência que os outros jogadores têm que ter. É uma consciência, é um... Posicionamento. É, né? exatamente. É muitas vezes, que era o diferencial do Romário, por exemplo. É a leitura antecipada da jogada. Isso é, Isso eu falo com muita propriedade. isso é lindo de ver no Romário, né? Eu era centroavante quando moleque, eu bati em porta de clube, joguei várzea. Então eu sei exatamente do que eu tô falando. A cabeça do centroavante. Tem 3 tipos de jogadores: o centroavante, o goleiro e os outros jogadores. Sim, os outros. Exato. O meia ele é mais inteligente. Mas ele tá ainda na mesma rotação que o zagueiro, que o lateral. Eles estão ali, sabe? É um organismo diferente, o goleiro e o centroavante. Que Eles é, tão com inclusive, uma- que é o exemplo, por exemplo, o Fred em posicionamento. É o cara que achava. Quando você vê o lance, o cara corre, o zagueiro corre atrás dele, ele corta e sabe que a bola vai ali. Então é um cara que ele não é mega habilidoso, mas é. Isso. Tem a visão, né, de jogo. Isso, exatamente. O centroavante, que às vezes, se você olhar a movimentação, isso é muito legal, que você falou. Às vezes você vê que tá o bloco de jogadores dentro da área correndo para um lado, a jogada se desenhando ali, e você vê o centroavante correndo para outro ponto, que não é o ponto que a galera indo, e a bola sobra ali, e aí ele gosta de falar, cara, o centroavante, ele dá uma sorte. Não é que ele dá uma sorte, esse centroavante deu sorte. Ele achou o espaço. Ele Que- leu o desenho, ele antecipou. Tanto que o centroavante ou o atacante que é mal falado é o que fica sombra do zagueiro. Ele Exato. fica marcado. Pô, o cara não se desmarca. O O cara tal não do se Yuri desmarca. Alberto? Então, olha que louco. O Yuri Alberto, ele tem os números do Caleri. O Yuri Alberto, ele... Olha que louco é isso, cara. Ele vem Ele é sendo... mal explorado. Não, ele vem sendo castigado por um time do Corinthians que hoje é um time que tá tentando reconstruir, um time que vem numa má fase de 2, 3 anos difíceis, que aí ele entra no meio dessa história. Ou seja, é um jogador que, se você pegar os números do Yuri Alberto, não é só Caleri, dá pra comparar. É, cara. Outro dia tava vendo com centroavantes gringos também, tá certo que ele tá no futebol brasileiro. Mas os números do Yuri Alberto não são ruins. Sim, eu sei. Ele É só rotularam ele. Só que o brincadeira, na contexto- verdade, né? Mas é uma grande piada. É. Uma grande piada porque ficou Não, estigmatizado. e ele contra o Inter, quando a gente tomou 5x1, lembra? Sim, Nossa, do brasileiro foi triste. Fernando Ele Diniz. foi muito bem. A nossa maior mágoa, né, hoje? Manda um recado sobre o Fernando Diniz pro Amin. A gente vai deixar gravado aqui. Precisa, né? Acho que O Amin é a Paquita do Diniz. Ele acha o Diniz o maior gênio da humanidade. O que você tem pra falar pra ele, Issa? Se fosse qualquer outro técnico, o São Paulo era campeão brasileiro de 2020. Nós só perdemos por conta da loucura de Fernando Diniz. Sabe? Muito bem, que fique registrado aqui. Está o Amin, registrado na história isso que eu tô falando. Vocês sabem que eu sou torcedor. A culpa não é do Tietê. Vocês sabem que eu sou torcedor. Eu sou Pacheco, né? Torcedor tipo de seleção. Eu tenho paixão pela seleção. E quando o Diniz assumiu, eu entrei em desespero. Eu falei, pelo amor de Deus, ele vai conseguir desclassificar o Brasil da primeira Copa do Mundo da história. E começou a me dar. Porque ele é um Nós no ele é grupo- pardalzão, ele é malucão. maluco, é. Nós no grupo falamos isso desde o início. Tem o grupo pró e tem o grupo contra. Isso. Nós carregamos o contra. Mas a gente tem embasamento pra falar. Cara, aquele título do São Paulo, desculpa, é o título mais perdido da história
Acho que só o Botafogo. O Só do Botafogo... Botafogo. Só perde por esse título do Botafogo. Tem eu citei no último torcida que eu gravei aqui, que eu não sei nem a ordem que a gente vai colocar ainda no ar, os torcidas que estão sendo gravados dessa nova temporada. Mas eu citei também aqui com um palmeirense. Enfim, um dos últimos torcidas que eu gravei, eu citei o Palmeiras do Pierre, do Diego Souza e do Cleiton Xavier, né? Que tiveram um aumento que não era para ter tido esse aumento. E aí aumento na hora errada. A coisa degringolou, também era um título ganho. E também tem um Corinthians que o Adilson Batista assume também, que também era um título que estava bem na mão. Mas isso foi em 2010, o do Corinthians, e o do Palmeiras em 2009. Curioso, o técnico do Palmeiras na época era o Muricy Ramalho. Verdade, era o Muricy Ramalho, bem observado. E quem quase levou o Tetra naquele ano, chegou na última rodada, foi o São Paulo. Que teve aquele lance do Felipe Isso não mesmo, púlot isso no mesmo. pênalti, não foi esse Isso mesmo, assim, bem lembrado, bem lembrado. Nós perdemos 2 jogos seguidos de virada. Pro Botafogo lá no Engenhão, um tal do Jobs, e perdemos pro Goiás. Nossa, aquele jogo do Jobs. Antes da gente ir pro próximo assunto, que tá totalmente ligado a esse assunto, é muito importante. Fabiano, você tá me ouvindo? Que bom. Tá vivo, tá vivo. Feliz. Não, vivo ele tá, não sei se ele não escuta. Faz Libras, ele tá pelo menos algum vendo lá. torrino de plantão, eu tô em desespero. Tô preocupado com a condição desse menino que foi DJ durante 53 anos. Deixa eu perguntar pra vocês, falando em técnicos, quero a opinião de cada um. Rogério Ceni, ele foi inserido na hora errada, tinha que ter esperado um pouco mais, ou realmente tem técnico que tem jogador, tem ser humano que nasceu pra ser o atleta da história, mas não pra ser técnico desse time. Queria a opinião de vocês sobre o Rogério Ceni. Eu acho que primeiro é muito difícil. São raríssimos casos na vida de jogadores bem-sucedidos e técnicos bem-sucedidos, né? É bem difícil a gente encontrar essa... A neurocomunicação explica um pouco isso? Não chegamos nem próximo de explicar. Talvez seja uma coisa assim, o gênio, ele normalmente é um cara problemático socialmente, né? Quando a gente pensa na Einstein, os gênios da humanidade, porque é o cara assim, cara, é só ir lá e fazer. Esses dias eu tava vendo uma conversa do... Caramba, esqueci o nome dele. Atacante do Cruzeiro, que o Ronaldo desceu no vestiário após uma derrota do Cruzeiro. E aí ele falou assim... Pô, mas quando você chega na frente do goleiro, finge que vai pra cá, tal, o goleiro cai, você vai e faz o gol. O Ronaldo falou isso pra ele? Aí ele falou, você é o Ronaldo. Isso pra você é óbvio. Então, às vezes, o cara, quando ele é muito gênio, uma coisa é você ser o Ronaldo e ser o Ronaldo no campo, e uma coisa é você ensinar alguém a ser o Ronaldo. Então você pega Zico, Pelé, Ronaldo, esses caras não tiveram... nem o Zico alguma coisa no Japão lá, que ele fez um trabalho, mas ele não tem uma carreira de técnico, né? Não, exato. Romário. Eu ia até citar isso. Assim, os grandes ídolos da história do futebol, que nem o Zico no Flamengo, o Rogério no São Paulo, quando saem do campo e tornam-se técnicos ou dirigentes, eles não são bem-sucedidos. E o Rogério, se ele tivesse talvez nos anos 90, aquela coisa do Tele que mandava o cara cortar o cabelo, mandava o cara devolver o carro, porque uma coisa ninguém pode falar do Rogério, ele é disciplinado. Isso, exatamente. Né? Só que ele tá numa geração hoje, cara, que se você não souber a conversa, o contexto, o menino com 10 anos já tem empresário e tal. Então, assim, esse arroxo muito forte, hoje, no futebol de hoje, não... Eu acho que já começou errado, porque o que fizeram com o Crespo antes do Rogério Ceni, eu achei que foi uma sacanagem. E, tipo assim, por mais que o Rogério Ceni tenha feito tudo que ele fez como técnico no São Paulo, eu acho que o amor por ídolo, assim, não mudou. Tipo, eu fui uma das maiores haters pra ele sair do São Paulo. Xingou muito no Twitter? Xinguei muito ele no Twitter. Imaginei. Mas eu continuo amando ele, não tem como deixar esse lado de torcedor. Amigos, negócio dessa parte. Sim, ídolos, técnicos à parte. Ídolos como jogador, ídolos, técnico como técnico. Não, cara, quando você pega os números, a gente tá falando dos números, pega o número do Rogério, é uma coisa... Como jogador? Você é louco. Absurdo. Só pra não deixar passar. A gente tava falando aqui sobre raciocínio e rapidez. E a rotação do cara, geralmente o cérebro do cara tá muito mais rápido que o dos outros naquela função. É o caso do Ronaldo. Você falou do Ronaldo conversando com o centroavante do Cruzeiro. Eu vi uma entrevista do Ronaldo falando sobre o momento que ele estava de frente pro goleiro quando jogador. E ele fala que realmente para a maioria dos jogadores, a grande maioria dos jogadores, é um momento assustador. E ele falava que aquele era o momento mais confortável para ele. E aí mostra o quanto ele era mais rápido que os outros no raciocínio. Que ele falava, eu deixava o goleiro decidir por mim.
ele decidia, e aí e isso é uma fração de segundo, é uma decisão muito rápida a ser tomada. Que, assim, raros Ronaldos e Romários aparecem no mundo com esse potencial. Então ele sabia onde o goleiro ia cair, e numa fração de segundo ele sabia pra onde puxar, cortar ou bater. E isso mostra realmente que é o lance do cara. Ele pode não ser o maior gênio do mundo quando ele parar num cruzamento e ele vai chamar uma garota pra dentro do carro dele, talvez ele se confunda, mas ele é um cara muito inteligente na hora de defender na frente do goleiro. Exatamente. O raciocínio, a genialidade tá em outro lugar. Só que pra esses caras, quando ele vê um cara que chega na frente do goleiro e erra, ele fica louco da vida e fala, mas é tão simples, é tão fácil, né? Então o Rogério, eu vejo que assim, pra ele essa coisa, o cara chega no horário, o cara treina, E tem uma entrevista do Rogério num canal português, que ele é Hora Pois. Não, criei agora aqui. Vocês compraram a ideia. Que aí o cara... Como é clichê, né? Vocês compraram muito rápido. Existe um Tipo, canal, eu ia falar, pô, mas Hora Pois é um restaurante aqui em São Paulo, tá vendo? Muito Como bom, eu manjo de inclusive. restaurante. Muito bom. Você vai falar disso daqui a pouco. Não esquecemos maravilhoso, falando do Arapois em São Paulo. Delicioso, né? inclusive. E aí o cara fala, o guarda-redes que fazia, eles tiro direto, acho que eles chamam de algum nome parecido. Tiro livre, tiro E aí o Rogério fala que bateu mais de 10 mil faltas antes de bater a primeira falta no jogo oficial. 10 mil cobranças de treino pro jogo oficial. Quando o Muricy fala do Rogério, esse né, esse Rogério que até então era era quarto goleiro, aí morreu lá o terceiro goleiro Alexandre. No acidente de carro. E aí tentou, como o Rogério chega ali e tal. Cara, o cara bateu 10 mil faltas antes de bater a primeira. Então, você vê que o cara já é alucinado por vitória e tal. E aí, quando esse cara fala com um Zé Orelha ali, que o cara não acerta um lateral, ele quer morrer. Cara. E nem treina muito também. Ele vê que o cara não tá tão empenhado quanto ele teve. O cara não tá... E nem tem essa humildade de falar, pô, eu sou ruim, eu vou treinar bastante, né? Então eu penso que por isso que talvez explique que os melhores técnicos... Você pega Muricy, jogador mediano para alguma coisa, o Muricy não foi um grande jogador, foi um médio. Comum. Você pega o Felipão, você pega aí os caras, esses grandes técnicos, Luxemburgo. Nossa, o Luxemburgo era péssimo. Sem contexto como jogador, né? Exato. Então eu acho que isso atrapalhou e atrapalha o Rogério nessa. Eu acho que a questão de grupo, dessas coisas. Você vê, por exemplo, o Dorival chega no São Paulo. Sim, o Dorival até então, aquele técnico ali, teve aquele ponto alto no Flamengo e tal, mas é um cara que sabe levar. Ele sabe gerir um grupo como ninguém. E faz o arroz com feijão, né? Perfeito. Eu acho que ele... Pode falar, desculpa. Não, conclui, perdão. Não, eu só ia falar que o Dorival ressuscitou um grupo morto de São Paulo que tinha acabado de perder pro Água Santa nos pênaltis. Do Carpini, diga-se de passagem. Do Carpini. CBF, vocês me pagam. Pra não deixar passar então, eu quero conhecer um pouco de cada um de vocês. E aí depois eu tenho um outro momento que também eu me divirto muito aqui, que é quando eu encerro o Torcida, e vocês vão entender também qual que é esse momento. Conhecer um pouco mais de vocês. O professor William, eu sei que é um professor de neurocomunicação. Então, você é conceituadíssimo no que você faz, você vem dando entrevistas em podcasts, foi lá na rádio, e você é necessário para a sociedade. Acho muito importante existir Williams por aí. Então eu queria, dentro do futebol, te perguntar... Ô, diretor, pega esse corte aí que ficou bom, hein, mano? Eu queria, dentro do futebol, te perguntar, professor, em que momento que perde-se um grande craque e psicologicamente a gente tumultua a cabeça desse cara e ele deixa de ser um grande jogador? Porque isso tem muitos casos no futebol. Você vê muitos caras que falam, putz, esse cara vai estourar, em algum momento ele se perde. Quem perde ele? Como se perde? Você consegue ter essa visão? É possível? Cara, é total, porque assim, o esporte, e principalmente hoje o futebol, né, falando do futebol principalmente, a gente pensa assim, o cara... treino, tática e essa coisa toda, e físico, o cara corre pra caramba, né? Hoje, aquele menininho magrelinho, assim, da canela seca, ele não tem muito espaço, porque virou um negócio de brucutu e aquela coisa toda. O que é muito importante, preparo físico e essa coisa toda. Mas, cara, acho que metade do jogador de ponta é cabeça. É o cara saber gerir, o cara vai numa bomboneira...
num estádio lotado e ele chega lá e beleza, e faz o que tem que fazer, né? Eu vejo, por exemplo, o Luiz Fabiano era um cara frio ali para resolver. O Ronaldo. Cara, o Cássio. Cássio é um cara que não assusta, frio, né? Então, assim, eu vejo que metade do cara ser a artista ali na bola é conseguir na hora da pressão. Danilo, cara. Danilo, que é um cara subestimado no futebol, né? O Danilo Totalmente. jogou muita bola no São Paulo. Depois Danilo... jogou muita bola no Corinthians. Onde ele passou, ele jogou muita bola. Se você olhar o lance do Corinthians, do gol no Mundial, né? O Guerreiro empurra pra dentro ali, centroavantão. Mas quem faz aquela jogada que o cara para dentro da área, final do Mundial, contra o Chelsea, Um corte seco, sendo frio. marcado ali pelo Davi Luiz, tá? E o cara levanta e fala, tá. Ele corta pra perna direita, que não é ele a perna corta boa. E bate. Assim. Então, assim, esse cara, gênio. Então, eu vou ser mais específico na minha pergunta. Isso é foco. Como é que você foca hoje um cara que tá ganhando milhões, tem uma rede social com milhares de pessoas? O Hendrick é um caso que me assusta, porque o Hendrick é a minha esperança de... O Hendrick barra Vini Júnior... Então, Hendrick barra Vini Júnior são as minhas esperanças da gente conseguir brigar por Copa de novo. E aí você tem esse cara ganhando milhões com 16, 17, 18, 20 anos de idade, uma rede social com milhões de pessoas babando ele. Tem os haters? Tem, mas a gente sabe que esses caras, em essência, é uma galera babando, é staff babando, é empresário que sabe que é uma mina de dinheiro. Exato. Como catar esse cara e deixar ele focado? Eu costumo dizer o seguinte, foco é você saber apagar o resto. Porque às vezes a gente pensa assim, foco é focar. Não, foco é você tirar o que não é importante, né? O Hendrick a gente não sabe onde vai dar. Mas o que o Hendrick é hoje, nós estamos aqui em, abril de 2024, cara, o Hendrick é o exemplo de alguém que é focado. Que o Hendrick não compra essa coisa do jogador padrão, né? Moleque já sai, já zoeira, nossa, o moleque, ele entra e ele faz gol lá, ele entrou lá no Wembley, é a parada do cara frio. O cara tava lá, mas tava sozinho, a bola sobrou. Tem um monte de grosso ali que ia dar um bicudão. Não, tinha um monte de grosso que não ia estar ali. Aí a gente volta naquela conversa da visão da jogada. Só é fácil porque ele tava bem posicionado. Exatamente, ele leu que ali a bola poderia ter espirrado, onde espirrou e ele tava ali pra empurrar pra dentro. Exatamente. Isso pra mim é muito claro. Vocês estão falando do gol de Wembley, que foi fácil, tá bom, vamos falar do gol do Bernabéu, pô. Sim, um toque, um gol. Ajeita e bate. Não, ele é diferente. Ele é moleque diferente. E diferente do nosso amigo Neymar, que o pai estragou, o pai tá ajudando. Mas eu acho que o Neymar não foi só o pai, né? Eu acho que o Neymar, ele não soube, por exemplo, pro Neymar hoje é mais importante ser famoso do que ser realmente jogador de futebol. Deu medo de você falar, não foi só um pai. É a Bruna Marquezine. Não. Eu A ouvi Bruna uma frase... Marquezine foi a nossa esperança do A Hexa. nossa esperança do Hexa era Marquezine. Era a Bruna Marquezine, mas Eu interrompi ela, desculpa. Eu interrompi ela só pra ela concluir. Eu interrompi pra fazer uma piada, perdão. Vai lá, Vitória. Porque o William falou que a gente tem que focar e tem que tirar as outras coisas do lado. E o Neymar não soube fazer isso, ele não soube administrar. O Jorge Jesus tem uma frase que diz que o Cristiano Ronaldo e o Messi, depois acabou que a vida, acho que ele é técnico. Hoje ele é técnico do Neymar. Aquela treta, o cara fala mal, depois cai. Mas ele tem uma frase muito interessante que é, o Cristiano Ronaldo e o Messi, a vida deles é jogar futebol. Sim. E o que sobra é o resto, a família, o resto, então o foco do cara é jogar futebol. E o Neymar ele vive a vida e quando sobra o resto tempo é o ele joga a futebol. bola. Exato. O hobby dele é jogar futebol, não o trabalho. Não Tanto que teve o Entendi. meme do tio Paulo lá, que os caras colocaram o árabe assinando o contrato, falaram, levaram um morto pra assinar o contrato, né? Um dos memes do tipo. Então assim, a Um imagem... dos milhões de memes que fizeram desse Eu caso. era muito fã do Neymar, muito mesmo. Só que hoje em dia eu sou a maior hater dele. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Mas ele cavou, né, um pouco disso. Não, o Ele Neymar zoou, acabou né? pro Mas hoje, pra zoou mim, algumas ele tá coisas. aposentado praticamente. O Neymar, sim, o Neymar acabou pro futebol pra mim. Quando ele Calma, que eu sei que são situações diferentes. São... Vou te dar um calma, porque, Cuida ó, tela. vou deixar aqui. Porque, ó, são situações diferentes, são empenhos diferentes, é tudo muito diferente. Mas eu ouvi a mesma coisa com o Ronaldo durante umas 2 situações da vida dele. É que o Ronaldo era um outro queria, empenho. cara. Ele queria era um outro empenho. Exato. Mas
nunca subestimem um jogador com potencial e o talento do Neymar. Cuidado, que essa frase, ela pode te perseguir daqui 3 anos, 2 da próxima Copa. O corte vai ficar aí. O corte bem. vai ficar aí. Mas eu... Ele tem todos esses defeitos que a gente falou, mas ele é muito acima da média. Tomara que a diferenciado. gente vire meme. Eu Tomara, prefiro... quero que você vire meme. Eu prefiro virar meme o Brasil Hexa do que ter razão no que eu vou dizer. Mas o Neymar faz parte da geração mais perdedora do Brasil. Frase contundente. Será que você vê com essa frase contundente, forte? Pra gente entender um pouco do Issan também. Você faz o que da vida? Eu sou analista de atendimento ao cliente. Certo. Você tem uma rede social onde você disse que segue... O Instagram, você segue aí 7.500 perfis. Sim. Você falou que se destaca por seguir um segmento diferenciado. E qual que é? Restaurantes. Garoto, gostei. Vou te seguir para seguir os perfis que você segue. E você disse também, tipo, o professor Lino falou aqui antes de começar, que você tem alguns famosos que te seguem. Sim. Quem são os famosos? Presida de São Paulo, um abraço pra você, Júlio Casares, meu amigo. No Instagram. No Instagram, a gente troca ideia, inclusive. É isso. Quem eu vou mais? dizer. Ele olha meus Não é só sério. meus stories e a gente troca ideia no Instagram. Que legal. Já mostrei pra eles, inclusive. Certo. Conheci ele no Morumbi Legal. há uns anos atrás. E por um acaso da vida, Galvão Bueno me segue. Meu amigo, tá ready. Galvão Bueno me Thiago segue. Silva. Davi Luiz. Thiago Silva. Davi Luiz. Já mandei pra ele mensagem, não me respondeu. Mas te Que segue. vida, Mas te ele tá segue. lá. Mas não foi pras requisições, já foi direto pro primário lá, velho. Ó, pergunta mais difícil pra conhecer um pouco mais você e deixar essa mensagem, essa visão final. A pergunta mais difícil vai ser pra você. Meu Deus. 17 anos de idade. Como que você se vê daqui 10 anos? Não, e mas, essa, mas posso me pergunta intrometer na tua Nossa, pergunta? Deve você, o professor de neurocomunicação? Ele perguntava isso pra mim. Vou intrometer na pergunta. Pode perguntar pra ela o que ela já é. O que você já é? É. E o que você já é e como você se vê Vai, daqui 10 Barone, anos? agora. Dá nele. Hoje em dia eu sou só uma estudante, né? Só não. Não, eu sei. Mas eu estudo na FAM, hoje na Faculdade das Américas. E daqui 10 anos eu me vejo já formada, com a minha profissão. Né? E Eu você sou estuda o quê? jornalista, Eu estudo jornalismo na FAM. E eu quero ser setorista, repórter de campo, porque é onde eu me identifico mais. Que legal. E é isso. E por Ó, isso que eu te trouxe observa- pra São Bernardo. Eu que é o conheço cara do campo. algumas pessoas. Observação. Se eu puder ajudar, à tua disposição. Muito obrigada. Foi sempre foi o maior sonho da minha vida. Ser setorista? Ser jornalista, trabalhar com futebol. Eu fiz um curso com o Alexandre Pretzel. Eu posso te garantir. Trabalhei 2 anos com futebol. E Sam, é horrível. Tô brincando. Tua cara dela, tô brincando. É legal pra caramba. É legal pra caramba ir pra estádio. É um sonho que é muito válido. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Não é tarde, vai atrás, pô. Dá pra ir atrás, hein, Sam? Em 2012 você inclusive é amigo do presidente. É. Tem portas abertas aí. Em 2012 eu fiz um curso com o Alexandre Pretzel. Conheci Muito bom. lá onde é o prédio da Jovem Pan hoje, lá onde o Milton Neves tinha o Sim. escritório do Terceiro Tempo. Lá. Foi lá mesmo, no escritório do Milton Neves, que eu fiz. Ó, então pra encerrar, eu sempre faço isso com todos os convidados. Eu quero o seu São Paulo de todos. Você prefere escalar o seu São Paulo de todos os tempos ou o São Paulo que você viu? Que uns parela, viu? Eu vou ter um problema sério. Eu vou deixar agora. então. Eu vou começar com o Issan, que o Issan ele tem uma memória melhor que a sua. Enciclopédia. Você também pensa se você quer o que você viu ou de todos os tempos. Vocês têm as duas situações. Você tem muito contexto histórico que você deve ler, e deve acompanhar e deve gostar muito de história. Eu quero saber qual que é o seu São Paulo de todos os tempos. Tá tudo bem aí, Johnny? Fez uma cara de dor. Você tá me escutando bem? Que bom, porque o Fabiano não tá mais. Oi? Boa, Johnny. Vai lá. Goleiro. Rogério, Lateral direito. Cicinho, Caramba, com o Cafu na história. Só não foge do microfone. Vem pra cá, Sam, por favor. certo. Rogério, Cicinho. Dupla de zaga. Lugano e Dario Pereira. Lateral esquerdo. Serginho, Pô. Meio de campo. Médio volante, o camisa 5. O Leão Mordedor. Chicão, Pô, ele realmente foi buscar referência. Meias. Você Pita e Raí. Você vai com 3 no ataque? Sim. Pita e Raí. Uma bela dupla de meias. Ataque desse time. Um belo time. Belo time. Vai pelo centroavante. Quem que é o seu Careca, nove?
Careca. Miller e Caleri. Caramba, você veio com 2 centroavantes. É um direito seu, o ataque é seu. Você faz o que você quiser. Técnico? Muricy ou Tele? Pode ver. Raras vezes essa dúvida aparece aqui, viu? Mas eu acho uma dúvida muito justa. O Muricy é o maior São Paulino da história do São Paulo. Por tudo que ele fez pelo São Paulo. Eu não acho injusto você ir de Muricy. Vai de coração, cara. O maior técnico da história do São Paulo, Fernando Diniz. Deus me livre e guarde. Cara, ele longe do Sai Morumbi. daí a mim. Sai daí a mim mesmo. É o maior técnico da história do São Paulo, sim, é Tele Santana. Porque ele Mas no seu time é ele? ressuscitou o São Paulo. Você virou presidente de São Paulo. Você tem que colocar um dos dois. Estão os dois aí no auge do... Eu sei que ele é o maior, mas seu E coração você vai com o colocar Pix quem? pronto. O meu coração fala Muricy Ramalho. Acho justo, não acho ruim não, cara. Não vou te criticar por isso. É. Seu time, vai lá, goleiro. Então, começa já com um problema. Porque assim, pra mim o Rogério foi o maior. Esse problema é todo São Paulo que vem aqui Só tem, que o professor. Zete, eu colocava calça pra jogar bola na rua e jogava de goleiro. Gritando Zete! Zete! Eu também né? fiz muito isso. Então vai de Zete, vai no seu coração. Vou de Zete coração. Lateral. Depois eu ponho o Rogério de técnico, né? E mata o time. É. Lateral direito. Cara, lateral direito, Cafu, né? Cafu foi... Zagueiros. Cafu, apesar do que o Cafu, né? Sempre tem aquela coisa Então, eu do só não escolhi o Palmeiras. Cafu pela canalice, desculpa a palavra que eu vou utilizar, pela canalice que ele fez com o São Paulo quando ele saiu do São Paulo pra ir pro Palmeiras, né? São Fez a ponte na Juventude, lá Juven- Parmalat. Zaragoza, Juventude, jogou 2 jogos de Juventude. Não, sim, eu lembro da história toda. Essa história foi Uma muito história com a cretina. Parmalat, toda É. merda. Mas eu lembro disso tudo. Eu lembro de toda Então, a aquilo ali foi muito criativo. Machucou, né? Ah, não, ali não. Foi. Não pode. Isso é Não uma coisa pode. fácil. Zagueiros. Vai justo. Zagueiros, cara. Lugano que era maluco. E eu vou trazer um cara aqui pra gente fazer, porque é difícil de ver hoje em dia, cara. Arboleda, 10 anos no São Paulo. Acho justo. Vou pôr o Se tá Arboleda. no seu coração, vai lá. Vou pôr o Lateral Arboleda. esquerdo, Reinaldo. Pra reserva do Reinaldo, Júnior. Que teve aqui, hein? É mesmo? Acho que nessa cadeira. Aqui o Wendel, do Palmeiras, e aqui Júnior sentou aí, realmente. Júnior. Temos Júnior no Torcida Podcast. Meio de campo, 3 ou 4 meio de campo. Cerezo. Você vai de 3? Vamos de 3, que eu quero pôr um... Tá bom. Cerezo volantão. Cerezo volantão. Falar do Mineiro, né? Lembrar do gol. Homenagem justa. Do gol maravilhoso. Bom, Precisa de um meia. Vou pôr 2 Você tá volantes. com um volante e um segundo volante. Você precisa de um meia. Seu time E o- precisa ter E o criatividade, Raí, professor. né? Raí. Raí ali Certo. na meiuca. Forte. Raí, terror do Morumbi. Ataque. Miller. Porra, muita gente, cara. Miller, Luiz Fabiano. Euler, o filho do vento. Fechou. Euler, o filho do vento. Miller, Luiz Fabiano. Jogou muita bola no São Paulo, viu? Jogou, né? Uhum. Ótimo jogador. Muito. E Careca. Vou colocar aqui. Coloquei 3 centroavante. Miller. Miller é um atacante de ponta. Você fez, É. você fez a mesma coisa que o Eu Sal. coloquei O o Calé. Palinha eu era, também o fui- Palinha coloquei era isso- centroavante, né? o Na Não, o época. Palinha era meia. O Palinha era meia. Quem que era 9 do... Ele era 9, mas era um falso 9, na Ah. verdade. Na verdade, os times do Tele nunca tinham um 9 de verdade. Falso 9 é muito bom. Um dia eu vi... Eu não lembro quem que foi mal assim no jogo. Os caras falaram que era o falso 1. O goleiro falso 1. Nossa, Não sei, mas que time do Tele de 92, 93, se vocês forem ver, nós não tínhamos uma referência no ataque. não, não tinha. É isso mesmo, você usou um termo bom. É isso aí, ele era um falso 9, ele voltava e... Goleiro. Rogério Ceni. Boa, Vitória. Lateral direito. Assim, Denis. Na verdade, eu sou nova. Sidão. Sidão. Não, Deus me livre. Mas eu usaria o time da Copa do Brasil. Da Inteiro? final. Inteiro? Não, Menina não. Baroni, o time inteiro? Não, mudaria algumas coisas. Por exemplo, colocaria o Lugano, que eu gosto. Certo. Colocaria o Rogério Ceni. Lugano e a Boleda, Cira Zago? Então vamos lá. Lugano Goleiro, e vai de cima. Rogério Ceni, Lugano, Arboleda. lateral direito aqui, você manteria o Rafinha. Rafinha, lateral esquerdo. Reinaldo. Não, Reinaldo não. Eu pelo tentei, amor de viu? Deus. Eu tentei com os 3. Nem Caio Paulista, viu? Não, e o pior que eu gostava. Nossa, esse Caio Paulista nem fala. Deu uma Não, raiva. porque eu gostava dele.
Mas não sei. Deus não sabe o tá que cedo. faz, ele tá lá jogado no Palmeiras. Mas eu falei brincando, eu tô aqui tirando um sarro do Reinaldo, mas o Reinaldo ele representou muito bem a camisa de São Paulo, hein? Muito, sim, e vou mas- falar, um dos melhores caras batendo pênalti dos últimos Ótimo, e o tempos. que faz grande diferença no É, jogo porque importante, tem quando muito- coloca a bola ali, o cara pipoca. Tem muito artilheiro que pipoca. Só que ele faz parte da história da geração mais perdedora de São Paulo. Mas ele não pode pagar por isso. Da panelinha. Ele guarda umas mágoas. Ele queimou. Esse é o problema do Cássio Enciclopédia. Eu já tinha esquecido, eu já tinha perdoado. Esse é o problema, sua memória Você lembra de é um 2000 castigo. Você lembra do time de 2018? Era um time que chegou a ser líder com Diego Aguirre. Era um time bom, era o Diego Souza, tinha o Everton. Sim, eu lembro desse time, eu lembro. Então, era um time que chegou a ser líder. A panelinha que zoou? O Nenê. Aí um deles foi pra reserva e é o que aconteceu. Um que eu gosto muito, que acho que ninguém falou, mas que eu colocaria também, que eu mudaria no time da Copa do Brasil, é o Ganso, que eu sou muito fã dele. Você colocaria ele no lugar de quem? Ali do meio. Você precisa tirar alguém pra colocar o Ganso. Não vou deixar você entrar com 12 em campo. Acho que eu vou tirar um de Cotia, assim. Pablo Maia tava jogando, né, na Copa do Brasil, então acho que eu tiraria ele. E no ataque? Você tiraria alguém? Não, deixaria. Acho justo. Pelo time te dá a sua maior Eu gosto alegria mais como experiente, torcedor. Né? Aí E o técnico? Dorival? eu gosto muito dele, mas acho que é que eu não acompanhei o Muricy também, mas por ídolo eu colocaria o Muricy. Mas Certo. pelo que eu acompanhei, o Dorival ele é o melhor. Tanto é que o pessoal tava não criticando, mas tava apoiando o Carpini por conta que ele quebrou o tabu e ele trouxe Exato. título. Eu acho que foi por mérito do Dorival, porque ainda tava no caminho do Dorival. Exato. Agora, quando o Carpini começou a implantar O sistema de jogo dele aí desandou. desandou a Eu acho maionese. que o mérito ainda é do Dorival, mesmo estando com o técnico Carpini. Eu te entendo. Oswaldo de Oliveira foi técnico campeão do mundo pelo Corinthians. A gente sabe que aquele Tava time era passando pano pra o ele. time Era do o time do Luxemburgo. Luxemburgo, Eu né? te entendo Exatamente. demais. Assim como vocês foram campeões do mundo com o Paulo Autori. Aí todo quem mundo fez sabe- o time foi o Leão. Na verdade, quem fez aquele Cuca, time né? foi o Cuca. Cuca de Foi o 2004, Cuca. exatamente. É. O Cuca trouxe do Goiás Fabão, Danilo, Josué e Grafite. É isso mesmo, bem observado. Senhores e senhoras, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom, foi muito legal, um bate-papo legal com os São Paulinos. Eu aqui um estranho no ninho, completamente um peixe fora d'água, mas eu me diverti muito com vocês, achei muito legal a visão de cada um, são visões diferentes, um estudioso do futebol, pô, uma menina que tá aí com um brilho no olho, louca pra trabalhar no meio e espero que dê muito certo. E, pô, professor, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você É volte nóis. outras vezes também, vocês também. A Obrigado, porta tá aberta, obrigado. a torcida podcast de todo Legal, mundo. Venham. legal. É um espaço de verdade democrático. E obrigado, é democrático mesmo, que eu falei assim, pô, fui convidado, posso levar 2 aí? E a casa esteve aberta e é legal porque eu falo pro Issan assim, o nosso grupo lá do WhatsApp é muito pequeno pro teu conhecimento, né? E a Vitória, no primeiro dia de aula, ela falou assim, eu quero ser jornalista esportiva, né? E aí o Hernanes me segue. E aí, Verdade, nossa, a gente mandou um vídeo pra ele, né? E ele Foi. respondeu, ele repostou. repostou, e aí eu falei assim, Muito legal. aí eu liguei o vídeo, vou chamar de molecada com todo carinho, eles falaram assim, obrigado por você ter salvado a gente do rebaixamento em 2017, eu falei, vocês eram criança, que legal vocês lembrarem disso, né? E outro cara que fica aqui, a menção honrosa a ele, que também é um cara muito gente boa, converso com ele no Instagram, tá sempre disponível, quando estiver no Brasil é legal trazer aqui o França, cara. Aliás, deixa o convite aberto por vocês. Se quiser tentar trazer o Hernanes também, não tem o menor... O França... O Hernanes e o França. França. Cara, o França é um cara... O jogou França muita faz bola. parte do maior ataque que eu vi de São Paulo. Em qualidade. França jogou muita bola. França e Luiz Fabiano. Esse ataque era qualificadíssimo. E o França é um cara, se eu chamar ele lá agora, Baita ataque, ele tá né? morando em Dubai, né? Mas ele sempre responde, é um cara muito gentil, que jogou muita bola, que fique registrado aqui Adoraria mesmo. a generosidade como pessoa, um cara que muito poderia ter gente sido boa. campeão do mundo pela seleção, quase foi. Pois Em é. 2002, sim, ele foi convocado para as eliminatórias. Ele chegou em amistoso, ele fez gol contra a Inglaterra lá Eu em não vou Wembley. contar a história aqui. Procurem que tem esse corte por aí nos YouTubes da vida. Já que afinal mesmo, se a pessoa abandonar a pé atrás desse corte, não tem o menor problema. Tem um corte do Vampeta e do Edilson contando que eles dão um chapéu no França em um jogo que era importante para a convocação da Copa de 2002. Eles metem um tipo, vamos aqui, vamos se fechar.
tem uma história, vocês vão entender. Procurem esse corte depois no YouTube. Vampeta e Edilson falando sobre o França na Copa de 2002. Muito obrigado por terem vindo. Quem Valeu, tá aqui Bernardo. agora, eu sempre faço isso errado. Eu tinha que ter te pedido pra se inscrever no canal lá no começo. Mas se ficou até aqui, ainda dá tempo. Vai lá, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tá começando o Torcida Podcast. Indique, repasse. Quem não se maratone. inscreveu, o Diniz vai ser técnico do time. Gostei disso. Ave Maria, Deus. Isso é ótimo pra fechar. Sou Muito uma obrigado. praga. Valeu, tchau. Valeu.